E do Américo Martins, a gente vem com Lorival Santana no telão do CNN 360, já está aqui com a gente. Boa tarde, meu caro. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Lorival, disse que a OTAN concordou em acelerar o processo de candidatura do país. E é por isso que o Lorival está aqui, porque, Lorival, como isso pode fazer o processo ser menos demorado e vai dar uma discussão danada, essa questão de acelerar ou não essa história toda aí da Ucrânia, né, Lorival? Mais uma vez, boa tarde. Boa tarde. Bom, aparentemente o comunicado que vai sair na quarta-feira, no segundo dia da cúpula, vai dizer o seguinte: o lugar de direito da Ucrânia é na aliança da OTAN. Mas aí realmente a questão é como isso será garantido em termos de momento, né? E que condições. Então existe uma discordância na OTAN. Os países da Europa Central, aqueles que estão ali perto da Rússia, querem que assim que houver um cessar-fogo, a Ucrânia entre na OTAN. Já países como Estados Unidos e Alemanha e Holanda querem que a Ucrânia atenda aos requisitos normais, que são instituições democráticas, o judiciário independente, algumas questões econômicas também, e ter certeza de que uma entrada da Ucrânia na OTAN não vai envolver a OTAN diretamente numa guerra com a Rússia no curto prazo, né? Então essa é a grande discussão. E existem países que estão aí no meio do caminho, que são importantes também, como o Reino Unido, de Rishi Sunak, com o qual o Biden se encontrou hoje, e também a França, de Emmanuel Macron, que tem sido bastante incisivo sobre dar garantias de proteção quase equivalentes a pertencer à OTAN para a Ucrânia. O presidente Biden disse em entrevista à CNN no sábado que a Ucrânia entrar agora na OTAN equivaleria aos Estados Unidos entrarem em guerra com a Rússia, né? Porque essa é a questão. Por outro lado, o raciocínio estratégico, Yuri, é o seguinte: se você não dá uma garantia firme de entrada da Ucrânia na OTAN assim que houver um cessar-fogo, você incentiva o Putin a levar a um conflito congelado, ou seja, a reagrupar, parar por em algum momento, fazer um cessar-fogo para reagrupar suas forças e depois atacar de novo a Ucrânia. Então, se nesse intervalo não houver uma entrada da Ucrânia na OTAN, então você leva a um prolongamento indefinido do conflito. O Putin tem um incentivo para ficar sempre atacando a Ucrânia, porque aí com esses ataques impede a Ucrânia de entrar na OTAN. É um balanço bastante complicado entre não querer uma guerra mundial de um lado e não querer que essa guerra se prolongue para sempre. Então é um dilema que fica expresso nessas discussões. E há também a entrada da Suécia, que é uma questão super premente agora, né? É a Turquia que está bloqueando a entrada da Suécia, e a Turquia colocou uma nova carta inteiramente nova na mesa, que é a adesão da Turquia à União Europeia. Eu cobri o início dessa história nos anos 2000, a Turquia querendo entrar na União Europeia, estive lá na Turquia nesse período, mas depois disso voltei muitas vezes e a questão desapareceu, a Turquia desistiu quando a União Europeia disse: não, tudo bem, mas nós vamos fazer plebiscitos em todos os países para ver se a população concorda. E os europeus não estão muito interessados em fazerem fronteira com a Síria e com o Iraque, Yuri. Lorival, te ouvindo sobre essa situação toda da OTAN, rapidamente, me lembro que em determinados momentos, ainda numa fase mais inicial do conflito entre Rússia e Ucrânia, havia diplomatas, especialistas ali em questões estratégicas militares que viam uma possibilidade de resolução à la Coreias, que seria aquela história de você ter um cessar-fogo, mas nunca ter um tratado de paz, um acordo de paz, fica um estado de guerra, só que latente ali, sem efeito prático ou sem um conflito real. Diante de tudo isso que você está colocando nesse xadrez envolvendo a entrada ou não da Ucrânia, em que condições ou não da OTAN, ainda é possível se vislumbrar uma solução desse tipo ou não? Ou o quanto que esta questão da OTAN entra num tipo de equação que possa levar a uma resolução como essa?
Essa é a situação desde 2014, quando a Rússia invadiu a Ucrânia pela primeira vez e a OTAN recusou ajuda militar à Ucrânia. Então, a OTAN tem consciência disso. Em vez de dar a adesão da Ucrânia à OTAN, vai dar muito armamento. Esse é o jogo, na verdade, da Ucrânia nessa negociação. Lorival Santana, nosso analista internacional, volta ainda nessa edição aqui do CNN 360 e ao longo da programação da CNN. Obrigado, meu caro. Até já.